boa noite. Boa noite. Turismo na Copa registra movimento recorde na capital, com mais de R$1 bilhão. Ambulantes da 25 de março fazem promoção de produtos verde e amarelos. Rio de Janeiro terá o maior esquema de segurança da história para a final da Copa. Mais de 100 palestinos são mortos em 4 dias de conflito com Israel. Liminar suspende a ação contra acusados de participar do cartel de trens em São Paulo. E na série Cara de São Paulo, Maria do Pastel, uma mulher que ganhou prêmios, fama e expandiu seus negócios. Apesar da derrota do Brasil na Copa, muitas lojas ainda não começaram a fazer promoção dos produtos verde e amarelos. Na região da 25 de março, por enquanto, só os ambulantes entraram no clima de saudão. O verde e o amarelo ainda tomam conta das vitrines. A decoração não foi retirada na maioria das lojas. E quem esperava grandes promoções depois da derrota do Brasil acabou se frustrando um pouco. Aqui na rua 25 de março, são poucos os comerciantes que estão fazendo descontos aí nos artigos da Copa. E as promoções, olha só, ocupam espaços bem tímidos nas prateleiras. O fuleco, mascote do Mundial, passou de R$ 24,90 para R$ 19,90. Mas foi só. Este vendedor explica que não compensa baixar os preços porque a procura é muito pequena. Para ele, o jeito é empacotar tudo e levar para o estoque. Na Copa da África, na realidade, não sobrou quase nada. Esse ano, vamos se dizer que 40% aí sobrou. Luiz Gustavo é gerente desta outra loja na Ladeira Porto Geral. Diz que o Mundial não foi exatamente como os comerciantes esperavam. A seleção brasileira era o maior termômetro das vendas. Se o time ia bem, elas também cresciam. Mas como a equipe de Filipão está fora da final, boa parte da mercadoria encalhou. A gente aproveita esse material todo, a gente guarda, a gente vai ter agora as Olimpíadas, né? Então a gente guarda e vão apostar agora nas Olimpíadas, né? A loja aos poucos vai sendo ocupada por outras cores. A esperança é que as bandeiras da Argentina e da Alemanha ainda sejam procuradas pelos torcedores. Para as vendedoras, fica a saudade de ver a loja movimentada. Estávamos acostumados, né? A vender, né? Agora ficou triste, sim. Nós pensávamos que ia ganhar. Preços mais baixos só com os vendedores ambulantes. Estes sim querem diminuir o prejuízo. As réplicas da camisa da seleção passaram de R$ 45 para R$ 25. Ainda estão pichichando, ainda está 25, ainda estão achando que ainda está caro. Já está vendendo a preço de custo. Amanhã, aí baixa para R$ 15 só para saldão, aí passa para saldão. Dona Maria aproveitou o preço mais baixo e comprou a camisa amarelinha. Minha filha mora fora, então eu vou aproveitar. Ela quer uma blusa do Brasil, eu vou comprar para ela. E não pode também morrer assim por causa da derrota, né? Brasil é Brasil, né? E com o fim dos jogos da Copa aqui na cidade de São Paulo, aos poucos o entorno do estádio do Itaquerão vai voltando à rotina. Para os moradores do bairro, as obras viárias realizadas para o Mundial são motivo de orgulho e comemoração. Funcionários já trabalham na remoção das arquibancadas provisórias do Itaquerão, sinal de que por aqui a Copa do Mundo já acabou. O estádio recebeu 5 jogos e a abertura do Mundial. Para comportar este evento, foram investidos R$ 610 milhões somente em obras viárias de acesso ao estádio. E este é o maior legado da Copa. No entanto, para os comerciantes da região, a Copa do Mundo não trouxe tanto lucro quanto o esperado. Seu Francisco esperava que o movimento de clientes fosse aumentar, mas caiu cerca de 20%. Para mim aqui não foi que nem a gente esperava, não. Foi fracasso total. Apesar do prejuízo, ele afirma que as obras em torno do estádio melhoraram a vida dos moradores da região. Em termos de melhoria para a Zona Leste, que era esquecida, trouxe um melhoramento. Valorizou os aluguéis, valorizou os imóveis, né? Não é isso? Então trouxe alguma coisa de boa, trouxe. Nesta floricultura, a queda no faturamento chegou a 40%. Dona Círia lamenta, mas também acredita que as obras trouxeram visibilidade à Zona Leste. Eu acredito que para mim não atrapalhou em nada e eu gostei que pelo menos a Zona Leste está mais bem vista.
Para seu João, comerciante de autopeças há quase 30 anos, a Copa do Mundo ajudou o Brasil a mudar a imagem negativa veiculada na mídia internacional antes do evento, que alertava os turistas para os preços abusivos e os possíveis atos de violência durante a Copa. Mas, para ele, somente quando todo o projeto de infraestrutura prometido para a região de Itaquera for concluído, é que os moradores vão poder comemorar. De alguma maneira, eu acho que para a região da Zona Leste, eu acho que foi um negócio fantástico. E em cima disso, a gente tem que ver um todo, né? Então, quer dizer, Zona Leste foi beneficiada, muitíssimo beneficiada, vai ser mais ainda. Nós estamos a 800 metros do estádio Itaquerão, bem na Avenida Itaquera. Por conta das interdições nos dias dos jogos, muitos lojistas tiveram prejuízo, mas as cores ainda nas paredes mostram que muita gente vai ficar com saudades da Copa. Trouxe bastante gente nova aqui pro ambiente que a gente está morando, né? Foi bom. Acho que todo mundo ficou com saudade aí. Neste açougue, o comerciante não tem do que reclamar. Afinal, todo jogo era dia de churrasco. Hoje, preparado para 2018 de novo. O Itaquerão, de uma certa forma, trouxe bastante benefício, trouxe emprego, né? Mudou bastante a região. Foi colocado mais ônibus, né? O metrô trabalhou exclusivamente para isso. Então, assim, movimentou bastante e só trouxe benefício. E eu tenho certeza que esse benefício irá de ficar, né? Com os comerciantes, a influência, a autoestima, tudo melhorou. São Paulo recebeu durante a Copa quase 500 mil turistas, a maioria brasileiros e argentinos, que trouxeram para a cidade mais de R$1 bilhão. Os dados foram divulgados hoje pelo prefeito Fernando Haddad. De acordo com Haddad, o volume é 15 vezes maior do que o dinheiro movimentado em outros eventos recebidos pela cidade, como o Carnaval e o Grande Prêmio de Fórmula 1. O custeio desse evento girou em torno de 30 a 40 milhões de reais. Nós achamos que, por tudo que isso representou para São Paulo, isso ficou nos estritos limites que foram estabelecidos pelo governo e nós fomos muito bem sucedidos em conter esse tipo de gasto, que é um gasto que vai e não volta mais. A Prefeitura e o governo do estado avaliaram que o incremento no turismo, o funcionamento dos planos de mobilidade e de segurança foram os pontos mais bem-sucedidos. Nós esperamos que a repercussão da Copa tenha efeitos não apenas no curto, mas no médio prazo no turismo de São Paulo, sobretudo no turismo ligado à cultura, à gastronomia, que é um turismo que vai crescendo cada vez mais em São Paulo, que é um dos destinos preferidos dos estrangeiros no Brasil. O governo de São Paulo troca o comando da Polícia Militar na capital. A repórter Sabrina Pires está na região central da cidade e tem outras informações. Sabrina? Estela, o que motivou essa mudança agora foi a insatisfação do secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, com os números relacionados a roubos, tanto no estado quanto na capital. Foram 12 altas seguidas, abril e maio, com recordes nesses números. Para você ter uma ideia, só em São Paulo, na cidade de São Paulo, houve um aumento de 41% nos casos em maio, quase 15 mil ocorrências de roubos. Hoje à tarde houve uma reunião entre o secretário de Segurança e o governador Geraldo Alckmin. O secretário argumentou que a segurança durante a Copa, segundo ele um sucesso, mostrou que há espaço para mais policiamento nas ruas de São Paulo. E por isso essa mudança agora, os nomes serão divulgados, aparecerão amanhã no Diário Oficial. São 4 novos coronéis que estarão à frente do Comando de Trânsito, também do Comando de Policiamento da capital, ainda da Tropa de Choque e mudança ainda à frente da Academia do Barro Branco. Agora, o comandante-geral da Polícia no Estado, o Coronel Benedito Meira, continua no cargo à frente da Polícia Militar em São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Maria Ionarra, mais conhecida como a Maria do Pastel, vive um momento bem diferente de quando chegou ao Brasil com a família de imigrantes japoneses. Ela tinha apenas 11 anos de idade. Hoje, Gabriel, aos 62 anos, ela colhe os resultados de ter transformado o ofício que aprendeu com os pais em um negócio de sucesso. Bicampeã do concurso Melhor Pastel da Cidade, a simpática Maria é uma personagem que é cara de São Paulo.
sorriso não nega. Apesar de ter começado bem cedo a trabalhar, hoje Maria colhe os frutos de uma vida inteira atrás das barracas de pastéis. Uma vida muito sacrificada. A gente voltava da feira, almoçava. Lá para as 4 horas, minha mãe a gente começava já a ajudar a fazer recheio. 8, 9 horas a gente dormia, meia-noite acordava, já ia direto fazendo pastel e ia direto para a feira. Durante anos tentou trabalhar em outras áreas, mas não teve jeito. Na década de 70, Maria voltou a pôr a mão na massa. E que massa! Tudo fala, nossa, o que você faz com o dinheiro? Mas só que o que faz com o dinheiro, o que eu divido com o público que atendo, parte de higiene, investir no produtos de primeira qualidade. Os clientes aprovam. Há 7 anos, Juliano passa na barraca do Pacaembu toda sexta e leva os pedidos dos colegas de trabalho também. Eu cheguei a levar uns 50 por aí. Tem que ser aqui da barraca da Maria. Tem que ser daqui. Por quê? O gosto é melhor daqui. Hora do almoço não tem pra ninguém. A barraca do pastel da Maria lota em poucos minutos. E aí começa a correria. Tanta correria que até ela aproveita para dar uma ajudinha pro pessoal e relembrar os tempos de feira. Tem um monte de turista aqui. Daqui a pouco eu vou estar craque em inglês, espanhol. Não apenas estrangeiros. Eu adorei, é uma experiência bem paulistana, né? Eu que sou do Rio. Difícil mesmo é escolher entre os mais de 40 sabores que Dona Maria já inventou. Hoje tem russo, que é estrogonofe com batata palha, tem japa, que é shimeji com shiitake, e foi eu que inventei. Criatividade, trabalho, persistência, força de vontade e bom humor. Para Maria, essa é a receita do sucesso da barraca, uma loja própria, 5 franquias e 2 quiosques em plena Avenida Paulista. E ela fica pra lá e pra cá, de olho em tudo. Por enquanto, porque o próximo plano... Eu quero abrir mais minhas lojas, várias lojas ainda, que aqui é a minha meta ainda. E aí os filhos? Agora eles que vão atrás, né? Eu gostaria de descansar. Vocês se vingaram um pouquinho dos brasileiros também. Que sorriso, hein? Consultas nos hospitais públicos para animais de São Paulo agora poderão ser marcadas por telefone. A mudança visa facilitar o atendimento. As senhas nos 2 hospitais públicos de animais da capital, na Parada Inglesa, na Zona Norte e no Tatuapé, na Zona Leste, tinham que ser retiradas pessoalmente. Por causa da alta demanda, algumas pessoas passavam a noite para conseguir atendimento no dia seguinte de manhã. Na hora da marcação, que é sempre para o próximo dia útil, é preciso ter em mãos RG, CPF e comprovante de endereço. O telefone para agendar as consultas é o 29 24 9815. A quantidade de senhas para os 2 hospitais permanece a mesma, um total de 60 por dia. Chega a 14 mil o número de casos de dengue este ano em São Paulo. De acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, a capital registrou 14.551 casos da doença somente neste ano. O número é 5 vezes maior do que no mesmo período em 2013. O distrito do Jaguaré continua liderando as estatísticas, com mais de 1.600 casos de dengue. Apesar do grande número de registros, a cidade já apresenta desaceleração da transmissão da doença. A Agência Nacional de Águas, ANA, prorrogou até 15 de outubro de 2015 o direito concedido à Sabesp de explorar as águas do Sistema Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de consumidores na Grande São Paulo. O direito de uso do sistema foi concedido em 2004 e venceria em agosto deste ano. A prorrogação ocorre em meio a denúncias de má gestão da água no estado. Em abril, o Ministério Público abriu inquérito para apurar se a Sabesp descumpriu os termos da outorga, como não ter adotado medidas para que São Paulo não ficasse dependente do Cantareira. De acordo com a previsão da ANA, a água no sistema vai durar até novembro. A expectativa é que a estação de chuvas a partir de outubro possa reverter o quadro atual. E olha, a semana termina fria e úmida. Os termômetros aqui na capital paulista não passaram da marca dos 18 graus essa tarde e a chuva fina potencializou a sensação de frio. Mas a partir de amanhã o tempo começa a mudar. Ainda não esquenta muito, mas o sol volta a aparecer.
Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. O sábado ainda promete ser frio no sul e no sudeste do país. Um grande sistema de alta pressão que está no oceano espalha muitas nuvens que provocam chuva fraca desde o litoral de Santa Catarina até a costa da Bahia. Também volta a chover na faixa oeste do Rio Grande do Sul. No nordeste do Brasil, o risco de chuva mais forte é do leste de Pernambuco ao norte do Maranhão. E por causa do tempo abafado, há risco de temporais amanhã entre o norte do Amazonas, passando por Roraima, Pará e o Amapá. O dia amanhece com apenas 11 graus em Curitiba e 15 graus no Rio de Janeiro. Durante a tarde, a máxima vai aos 25 graus em Belo Horizonte e aos 30 graus em Fortaleza. Aqui no estado de São Paulo, a nebulosidade diminui em todo o interior. O sábado promete ser ensolarado, mas ainda não esquenta muito. A máxima amanhã fica em torno dos 23 graus em Marília e dos 25 em Presidente Prudente. Na região de Ribeirão Preto esquenta mais, máxima de 27 graus amanhã por lá. Já na faixa litorânea, o dia ainda terá muita nebulosidade e pode chuviscar. Os termômetros não devem passar da marca dos 23 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Para os paulistanos, a previsão é de céu nublado, mas já com algumas aberturas de sol e as temperaturas ainda ficam amenas. Aqui na capital, mínima de 12 ao amanhecer e máxima de 21 graus durante a tarde. A partir de domingo, a nebulosidade vai embora e o tempo abre, mas não vai esquentar muito. A máxima fica em torno dos 23 graus, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Nas próximas 2 semanas, São Paulo ganha nada menos que 2 teatros novos, de tamanho hoje considerado médio e versátil para plateias entre 600 e 800 pessoas, com palcos e todo o equipamento de última geração para atender a qualquer tipo de espetáculo cênico. O primeiro que abre é o Teatro NET São Paulo, no 5º andar do Shopping Vila Olímpia. O equivalente do Rio já é um consumado sucesso. Ambos são resultados da parceria da empresa NET com a Brainstorm Entretenimento de Juliana e Frederico Reder. O Teatro Paulista tem cerca de 3.000 metros quadrados e uma decoração vintage de tijolinho aparente e vidros bisortados com lanterninhas e pipoqueiros. O show de abertura para convidados no dia 16 é o Gilberto Samba, com Gilberto Gil recriando sucessos de João Gilberto. Gil fica em cartaz até o dia 20, domingo. Depois dele, a programação, até o fim de setembro, mantém o mesmo nível de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, Azélia Duncan e Zé Cabaleiro. Mas a remontagem do grande circo místico de Chico Buarque e Edu Lobo. Nada mal, não? O outro teatro nasce do lado oposto da cidade, na Barra Funda, Zona Oeste. Trata-se do Teatro J. Safra, que terá a curadoria de Maurício Machado e Eduardo Figueiredo, do Manhas e Manias de Eventos. Ao contrário do outro, esse teatro quer ter um ar bem contemporâneo. A estreia, dia 24, é com o monólogo Paixões, escrito por Beth Milan para Natália Timberg, com direção de Wolf Maia. A atriz fica em cartaz até o domingo 27. Em agosto, quem ocupa o grande palco é Gal Costa, com seu show Voz e Violão. E na sequência, em setembro, Ângela Maria e Calbi Peixoto. Melhor impossível. 2 teatros novos, um com Gil e outro com Gal. Que presentão, hein? Boa noite. Superlotado, abrigo montado pela prefeitura para receber imigrantes na região do Glicério, no centro da capital, já recebeu muito mais estrangeiros do que é capaz de comportar. Com isso, o trabalho no local está comprometido. Desde 8 de maio, é aqui neste galpão na Rua do Glicério, no centro, que funciona o espaço da Prefeitura de São Paulo para receber imigrantes de forma emergencial. Superlotado, o abrigo, criado para atender 150 pessoas, está pela primeira vez com mais de 300. Por isso, nesta semana, novos hóspedes chegaram a ser recusados. Apenas quem não tem parente ou conhecido na cidade consegue entrar. Esses 2 haitianos confirmam que o lugar está cheio, mas dizem que ainda assim é melhor do que as condições do país de origem ou nos centros de acolhida do Acre, no norte do Brasil. Aqui também é melhor. É meu pé que fazer tudo atividade, comer, todo mundo dormir boa.
é tomar banho, é tudo fazer boa. A poucos metros do abrigo provisório da prefeitura fica a Casa do Migrante. Esse aqui é um espaço que também recebe esses estrangeiros vindos de áreas em conflito ou países devastados, como é o caso do Haiti, que passou por um terremoto em 2010. O problema é que aqui também não há mais vagas e a procura só aumenta. De acordo com o padre Paulo Parisi, que coordena os trabalhos do Missão Paz, entre eles a Casa do Migrante, em junho, por causa de feriados e Copa do Mundo, poucas empresas vieram atrás de mão de obra estrangeira e o número de contratações caiu pela metade. Por exemplo, ontem vieram 10 empresas e contrataram aproximadamente 30 pessoas, mas tinha no salão 180. Mas a preocupação agora é com a possibilidade do abrigo da prefeitura fechar as portas até a construção de um centro permanente para receber os imigrantes, programado para agosto. O contrato de aluguel vence no fim do mês e a prefeitura disponibiliza albergues, mas o padre explica que essa não é uma saída. Não é simplesmente encaminhá-los para abrigos que existem da prefeitura. Vai ser traumático, não vai dar certo, então não sei o que vai acontecer. O abrigo recebe doações de roupas e alimentos. Os interessados em doar podem ligar para o telefone 3340 6950 ou entregar os objetos pessoalmente. O endereço é Rua do Glicério, número 225, no centro. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Seleção brasileira já está em Brasília, onde enfrenta amanhã a Holanda na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. E na Granja Comaria aconteceu hoje o último treino para o Mundial. Celso. Gabriel, clima de despedida e carregado de melancolia. Bem que podia ser diferente, ser expectativa de conquista, mas o terceiro lugar nada mais é que um cumprimento digno de tabela. E as tão esperadas mudanças no time titular devem finalmente acontecer justamente agora, quando pouco importa. O repórter Alexandre Silvestre está em Teresópolis e acompanhou a seleção nesta sexta-feira. Que mudanças podem ocorrer, Silvestre? Boa noite, Celso. Mudanças para um prêmio talvez de consolação. Antes, vamos falar um pouquinho da entrevista coletiva do Felipão, que falou agora há pouco em Brasília, onde o Brasil enfrenta amanhã a Holanda por esse terceiro lugar na Copa do Mundo. Felipão deixou em aberto a possibilidade de continuar na seleção brasileira, disse que o ciclo termina como estava pré-determinado com a cúpula da CBF nesse último jogo. Nada o impede de renegociar e continuar à frente da seleção brasileira. Ele, Parreira e companhia bela. O que deve acontecer é a informação que circula nesse momento, até pelo menos o final dessa temporada, até porque no segundo semestre o Brasil tem jogos amistosos para realizar. A frase mais impactante do Felipão na entrevista coletiva que terminou agora há pouquinho foi: será difícil para o resto das nossas vidas, se referindo, claro, ao placar humilhante de 7-1 para a Alemanha. Disse também que o Brasil poderia ter feito gols no segundo tempo contra a Alemanha. É verdade, o goleiro alemão Neuer fez grandes defesas, mas a Alemanha vencia por 5-0 e, convenhamos, já havia tirado o pé. Pediu também para a imprensa refletir a respeito das críticas. Um trabalho de 1 ano e meio, com a formação de um time, com a conquista da Copa das Confederações e a chegada até a final, ou melhor, semifinal de uma Copa do Mundo, não pode ser jogado no lixo, frase do Felipão, por conta de um resultado negativo. E disse ainda sobre a equipe que deve enfrentar a Holanda amanhã, que o time está definido e que ele deve mexer em 2 ou 3 posições. Uma por questões táticas e porque esse jogador contribuiu muito com o Felipão ao longo da campanha. Deve ser o Maxwell, eu imagino, que não jogou nenhuma partida, nem um minutinho. É um lateral esquerdo defensivo que bateria de frente com o Robben, o principal atacante da Holanda, que joga justamente nesse setor. O resumo do dia explica um pouco melhor essa história. Marcelo na ponta direita? Não. Felipão não enlouqueceu de vez. Simulou com o canhotinho Marcelo as ações do também canhoto Robben, que atua por esse setor do ataque holandês. Maxwell foi o lateral esquerdo no início da atividade tática, com Dani Alves no outro lado. E Henrique no lugar de Thiago Silva, poupado, mas que não preocupa para o jogo de amanhã. Em seguida, Scolari recolocou Maicon e Marcelo na equipe titular. Depois, o técnico comandou um coletivo em campo reduzido,
com Júlio César, Maicon, Henrique, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo e Paulinho como volantes. Nas meias, Ramires, William e Oscar. No ataque, Jô. De acordo com essa formação, Fernandinho, Hulk, Bernard e Fred ficam na reserva. E assim a Granja Comari se desativa, com a saída da delegação rumo à capital federal, Estádio Mané Garrincha, a última parada do Brasil no Mundial 2014. O Maracanã não teve a honra de receber o Screte Canarinho. Que alemães e argentinos façam bom proveito. Aproveitamos para agradecer ao Silvestre, que volta para São Paulo. Brilhante trabalho lá, 40 dias na Granja. Ele fizeram um belo trabalho, 46 dias acompanhando a seleção brasileira. Pena que a seleção não está na final, mas o trabalho foi de primeiro mundo. Você esteve lá, né? Você viu como é que estava? Equipe afinada. Está mais afinada do que a equipe do Filipão. Que não é muito difícil, né, Celso? E essas mudanças agora não adianta, né? Ele não chegou nem a treinar durante esses 46 dias que o Silvestre estava lá. Chegou a treinar com essas formações, agora vai querer mudar tudo de uma hora para outra? Adianta? Acredito que ele vai mudar 2, 3 peças, vai dar chance realmente para quem não jogou, o Maxwell. Ao mesmo tempo, o Filipão sabe que se tomar mais uma chacoalhada da Holanda, o próprio futuro dele está em jogo. Nos bastidores comenta-se a possibilidade dele dar sequência a esse trabalho, de repente no primeiro momento até o final da temporada, que eu acho que não significa muita coisa, a não ser que tenha um projeto realmente visando uma outra Copa do Mundo ou Copa América, enfim. Então ele não pode correr o risco. Imagina, de repente, uma nova goleada para a Holanda. Tudo isso vai para baixo. Acho que vão tentar fazer uma partida digna para encerrar com uma vitória. E Marco Paulo Del Nero afirmou que para ele fica o ano que vem, já que Marco Paulo Del Nero assume a CBF em 2015. Né? Também não dá para esperar muita coisa de Marco Paulo Del Nero. A Holanda realizou à tarde o reconhecimento do gramado no estádio Mané Garrincha, palco do jogo de amanhã. E o técnico Luiz van Gaal primeiro reclamou de disputar a partida que vale o terceiro lugar. Agora fala em vencer o Brasil. A seleção da Holanda fez hoje à tarde o reconhecimento do gramado do estádio Mané Garrincha, palco do jogo contra o Brasil, que definirá o terceiro e quarto colocados da Copa do Mundo. Os jogadores fizeram apenas um trabalho físico. O único que não participou da atividade com os demais atletas foi o volante De Jong. Diante disso, a grande mudança em relação à semifinal é o discurso do treinador. Após a derrota para a Argentina, Van Gaal disse que não deveria existir o confronto para definir o terceiro lugar do Mundial. A opinião agora é diferente. Podemos entrar para a história dos Países Baixos, pois a Holanda sempre tem perdido uma partida em suas melhores campanhas. Tanto em 74 e 78 como em 2010, acabamos perdendo a final. Neste momento, não perdemos ainda. Estou trabalhando para seguir invicto e tenho pouco tempo para analisar o Brasil. Não quero deixar nada ao acaso, afirmou o técnico. Essa será a última partida do treinador no comando da seleção holandesa. Gus Hiddink assumirá o posto até a Eurocopa de 2016, depois dará lugar a Danny Blind, assistente de Van Gaal neste Mundial. Presente de despedida? Claro que sim. Se os jogadores quiserem me dar um presente, que seja em forma de vitória, para que acabemos o Mundial invictos, concluiu o treinador. A Alemanha e a Argentina se enfrentam numa final de Copa pela terceira vez na história. Trata-se de um recorde, Gabriel, e cada um tem uma vitória nas decisões. Duas seleções que se enfrentam para colocar fim a um longo jejum. Os alemães, 3 vezes campeões, não vencem uma Copa do Mundo desde 90. Já os argentinos, donos de 2 títulos, conseguiram vencer o último em 1986. Para aqueles que têm menos de 24 anos, talvez seja um pouco difícil entender a rivalidade que surgiu entre a Alemanha e a Argentina no final dos anos 80. Tudo isso começou no dia 29 de junho de 86. Decisão do Mundial daquele ano. Na Copa da Consagração de Maradona, foram os coadjuvantes que decidiram para os hermanos. José Luiz Brown e Valdano colocaram a Argentina com uma mão na taça. Mas em 6 minutos, Rummenigge e Rudfuller deram uma esperança aos alemães.
Só que na sequência, Murochaga entraria para a história com o gol do título. Bicampeonato garantido e taça nas mãos daquele que merecia por direito. Quis o destino que, 4 anos depois, alemães e argentinos se reencontrassem. E novamente, na final. A rivalidade alimentada durante uma Copa e outra teria um segundo capítulo, desta vez com um desfecho diferente. Num jogo para lá de truncado, o gol de pênalti de Andreas Brehn, a 5 minutos do fim, foi o suficiente para dar a terceira Copa à Alemanha. As seleções voltariam a se enfrentar em 2006. O Mundial era na Alemanha e, mais uma vez, a partida foi duríssima. Valia uma vaga nas semifinais e a Argentina saiu na frente com o zagueiro Ayala. Faltando 10 minutos para o apito final, Klose, sempre ele, apareceu para dar aquele drama típico dos jogos entre essas seleções. Depois do empate, também na prorrogação, vieram os pênaltis. E o goleiro Lehmann se consagrou. Ele pegou as cobranças de Ayala e Cambiasso. Fim da linha para os argentinos e a Alemanha passava para as semifinais daquela Copa. Na África do Sul, 4 anos atrás, um placar incomum na história dos confrontos. 4-0 Alemanha. E adeus ao sonho do tri aos pupilos de Diego Maradona, técnico da Argentina em 2010. Neste domingo é o momento do desempate entre argentinos e alemães. Pelo menos no que diz respeito a finais de Copa. Até aqui, uma para cada lado. Eficiência e organização tática germânica contra a raça e o coração dos hermanos. Rivalidade pura numa decisão que promete. Os alemães se sentiram em casa em Santa Cruz Cabralha, na Bahia. E com certeza eles se sentem um pouco brasileiros depois desta Copa. Hoje os alemães se despediram de Cabralha e foram para o Rio de Janeiro para a disputa da final. E na última entrevista, os favoritos demonstraram muita confiança na conquista do título. Diante dos atentos olhares de alguns índios pataxós, a seleção alemã se despediu do litoral baiano na manhã de hoje e ainda deixou um agrado para quem os recebeu tão bem. Um cheque de R$30 mil. Sobre enfrentar a Argentina e o craque Lionel Messi na decisão da Copa do Mundo, o atacante Thomas Müller revelou o segredo da marcação. É preciso ficar do lado dele o tempo todo e não deixar ele receber a bola. Também temos que ter atenção na cobertura e saber sair jogando. Temos consciência do perigo deste atleta individualmente, mas vamos jogar contra o time da Argentina e não apenas contra um jogador. O capitão Philipp Lahm está confiante na vitória. Estamos otimistas, queremos trazer a Copa do Mundo para a Alemanha e esta será a nossa tarefa no domingo. Naturalmente, estamos muito focados. Queremos jogar no domingo de uma forma que nos faça campeões do mundo. A Alemanha luta pelo 4º título mundial de futebol. Pelo lado argentino, ainda há esperança do retorno do atacante Ángel Di Maria, que se recupera de uma lesão muscular. Ele fez tratamento na última semana para disputar a final. E a boa notícia é que, apesar do treino de hoje com bola ter sido fechado para a imprensa, os jornalistas argentinos noticiam que o jogador treinou mais forte que nos dias anteriores. Quem deixou o treino mais cedo foi o lateral Rojo, que tomou uma pancada e abandonou a atividade por causa das dores, mas mesmo assim deve ir para o jogo. A presença do Di Maria torna a Alemanha um pouco menos favorita, Celso? É um jogador importante, está entre os melhores da Copa. Precisa ver em que condições realmente ele volta. É uma lesão que está curada com rapidez, né, para que ele pudesse jogar, mas a Alemanha é favorita. E quem joga no lugar dele, caso ele... O Pérez, que já jogou, né, na partida contra a Holanda, que é bom jogador, mas não se compara. O Di Maria realmente, ao lado do Messi, os principais jogadores da Argentina. Mas a Alemanha também tem um meio campo com Kroos, com Thomas Müller, com Khedira, com Schweinsteiger, enfim. Como é que você acha que vai ser esse jogo? No início ali, muito estudo? Como tem sido? Eu acho tem sido a maioria mais dos jogos próximo da do que Copa, foi né? Holanda e Argentina, que foi um jogo muito mais fechado, de pouco espaço, do que Brasil e Alemanha. O que aconteceu, aquele 7-1, serviram de exemplo também para a Argentina, tanto que a gente viu uma Argentina muito fechada contra a Holanda. Imagina um jogo amarrado, até sair o primeiro gol. Aí, obrigatoriamente, é final
O outro time vai ter que correr atrás. Justiça do Rio de Janeiro nega pedido de habeas corpus feito pelo advogado de Raymond Whelan, diretor executivo da Match Services. Whelan é acusado de ter envolvimento com a quadrilha internacional que vendia ilegalmente ingressos para partidas da Copa do Mundo. A Justiça do Rio decretou ontem a prisão preventiva de Raymond Whelan. A polícia foi atrás de Whelan no hotel Copacabana Palace, onde ele estava hospedado. Mas o executivo deixou o local antes da polícia chegar e já é considerado foragido. Outras 11 pessoas são acusadas de fazer parte da quadrilha, incluindo o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como um dos chefes da quadrilha. E o Rio de Janeiro terá o maior esquema de segurança da história do estado para a final da Copa do Mundo, que será disputada no Maracanã no domingo. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, anunciou hoje que mais de 25 mil homens de diferentes corporações vão participar do esquema de segurança para a final da Copa do Mundo. Esse é o maior evento esportivo do mundo e, obviamente, nós temos no Rio de Janeiro, a partir de hoje, a maior operação de segurança que a cidade, ou que talvez o país já tenha visto. É, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade imensa de todos nós. O esquema de segurança para a final já começou a ser implementado hoje e se intensifica amanhã, quando um perímetro de bloqueio será formado no entorno do estádio. A final da Copa do Mundo será disputada entre Alemanha e Argentina no domingo, às 4 horas, no Maracanã. O Barcelona anunciou nesta sexta-feira o quarto reforço para a temporada 2014-2015. Depois de acertar com o meia Ivan Rakitic e os goleiros Cláudio Bravo e Marc-André ter Stegen, o clube catalão contratou o artilheiro da última edição do Campeonato Inglês, com 31 gols, o polêmico Luís Soares. Anunciado pelo Barcelona em 2011, Alexis Sánchez já tem um novo clube, o Arsenal. Segundo a imprensa inglesa, o chileno custou cerca de 130 milhões de reais aos cofres do time londrino. O jogador de 25 anos fez 88 partidas pelo Barcelona e marcou 39 gols. A estreia dele no Arsenal deve acontecer na Copa Emirates, que tem início no dia 2 de agosto. Outra equipe europeia com ataque renovado é o Atlético de Madrid. Mário Mandzukic foi apresentado e fez a alegria de algumas crianças que o esperavam no centro de treinamento do clube. O croata foi contratado junto ao Bayern de Munique por cerca de 65 milhões de reais e irá ocupar a vaga de Diego Costa, que foi vendido ao Chelsea. O tempo de contrato do atacante é de 4 anos e a estreia dele pelo time de Madrid ainda não foi divulgada. E ainda na Espanha, o Barcelona confirmou a vinda do uruguaio Luís Soares. O time catalão mantém as informações dos valores da negociação em sigilo, mas a mídia espanhola afirma que os números chegam aos 245 milhões de reais, o que faria do atleta a segunda contratação mais cara da história do clube, perdendo apenas para Neymar. No entanto, os torcedores do Barça terão que esperar pouco menos de 4 meses para ver Soares em campo. Tudo por conta da mordida do uruguaio no zagueiro Chiellini, na primeira fase do Mundial. Mesmo com a punição da FIFA, o Barcelona não desistiu em nenhum momento de ter o atacante no elenco. Ele assinou por 5 anos e terá a chance de formar com Neymar e Messi um dos melhores ataques do mundo na próxima temporada. O Barcelona pensou, se é para morder, que morda os outros. Um belo trio de ataques, mas só para outubro, né? É isso aí. Valeu, bom final de semana. Obrigado, até segunda. Stella, com você? Polícia Civil divulga as fotos dos 4 integrantes da torcida uniformizada Mancha Alviverde presos. A investigação começou depois que um jornalista foi atacado por membros da torcida após a partida entre Santos e Palmeiras, em março passado. A vítima sofreu lesões graves. Os agressores, segundo a polícia, prepararam uma emboscada para o jornalista. O motivo seria o teor dos artigos que ele publicava na internet sobre futebol. Foram presos hoje Gabriel Cardoso, Luan Barros, Davidson Mota e Diego Silva.
Os 2 últimos já respondem a processo por crime de homicídio em casos envolvendo torcedores adversários. No dia do crime, em março, as câmeras da Vila Belmiro mostram na arquibancada os agressores circulados em vermelho, lado a lado com a vítima, marcada com o aro verde. Todos assistiam à partida entre Santos e Palmeiras. O jornalista foi espancado quando estava saindo do estádio, numa área sem câmeras, e teve o celular roubado. Com esse celular, um dos agressores chegou a enviar mensagens de texto com ameaças à delegada responsável pelas investigações. Emprego na indústria recua pelo 2º mês seguido. O IBGE informou hoje que em maio a queda foi de 0,7% em relação ao mês anterior. Na comparação com maio do ano passado, o emprego na indústria teve queda maior, de 2,6%. Este foi o 32º resultado negativo consecutivo nesse tipo de comparação. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Primeiro semestre deste ano, o dinheiro que ficou na caderneta de poupança rendeu menos do que a inflação. Quer dizer, na média, os preços subiram mais do que rendeu o dinheiro da caderneta. Na prática, na real, o valor do dinheiro que ficou na poupança diminuiu. Dá para perceber o tamanho do problema. A gente separa um dinheiro suado para dias piores ou para comprar algum bem e esse dinheiro encolhe. Parece que muita gente tem percebido o tamanho desse problema. Na primeira metade desse ano, entrou muito menos dinheiro na caderneta de poupança, 1/3 do que entrou no primeiro semestre do ano passado. Qual a alternativa? Não dá para fazer recomendação de investimento em geral, para toda e qualquer pessoa. Recomendação de investimento tem de ser feita caso a caso, como roupas feitas sob medida. Mas quem tem dinheiro na poupança tem opções até fáceis, alternativas fáceis, que rendem um pouco mais. As mais óbvias são fundos de investimento, esses fundos de banco como são conhecidos. Como as taxas de juros estão altas, mesmo esses fundos estão dando algum dinheiro. O importante é prestar atenção na taxa de administração. Taxas maiores que 1,5% vão comer o seu rendimento. Existem outras opções de aplicação, como letras de crédito imobiliário, de crédito rural, CDBs, mas essas opções têm de ser estudadas e pensadas e discutidas com alguém confiável. Não são aplicações simples de fazer e de entender, como esses fundos comuns e a caderneta. Como a gente sempre diz aqui no Jornal da Gazeta, a melhor opção de médio e longo prazo para a maioria dos poupadores continua a ser o Tesouro Direto. Para quem pode deixar o dinheiro parado por pelo menos 1 ou 2 anos, a aplicação no Tesouro Direto com certeza pode render a inflação mais uma taxa de juros, que em geral supera em muito a de todos os fundos disponíveis na praça. O rendimento sempre ganha da inflação se você deixa o dinheiro pelo prazo acertado. Mas investir no Tesouro Direto é um pouquinho mais complicado. É preciso abrir conta numa corretora, por exemplo. Mas no site Tesouro Direto, que é um site do governo, está tudo explicadinho. Basta ter um pouco de paciência, pois a rentabilidade vai ser muito maior. Boa noite. Uma liminar suspendeu uma das ações contra o cartel dos trens de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça interrompeu a tramitação de um mandado de segurança que garantiu o recebimento de denúncia contra 12 pessoas acusadas de envolvimento no suposto esquema. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. A medida atendeu ao pedido de habeas corpus de um dos alvos da investigação, o executivo Alberto Fernando Blum, referente ao contrato da linha 5 Lilás do metrô, firmado no ano de 2000. O juiz rejeitou a denúncia porque entendeu que os acusados não podem ser punidos devido à prescrição das penas dos crimes a eles atribuídos. Agora a ação deve ficar parada até que o habeas corpus seja julgado pelo STJ. A Procuradoria-Geral de Justiça em São Paulo pode recorrer da decisão. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de 9 meses de debate, foi aprovado o novo plano diretor de São Paulo, que gera expectativas positivas, mas, ao mesmo tempo, apreensão. Para falar sobre as vantagens e pontos polêmicos do novo plano diretor de São Paulo, recebemos hoje a arquiteta urbanista Lucila Lacreta, diretora executiva do movimento Defenda São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Esse plano diretor, ele pode ser chamado de transformador, um instrumento de requalificação urbana? Na realidade, esse é o objetivo do plano diretor,
transformar e dirigir o crescimento da cidade, nesse caso, nos próximos 16 anos. Mas ele é um plano, de certa forma, polêmico, porque propõe a construção de prédios bastante grandes, do tamanho da Avenida Paulista, por exemplo, nos chamados eixos de transformação urbana, que são aquelas avenidas que estão ao longo das linhas do metrô e avenidas também onde tem as vias segregadas de ônibus, monotrilho, a via ferroviária. Então, ali pode-se construir muito, porque o objetivo do plano é que o trabalho e a moradia fique cada vez mais perto. Pois é, eu entrevistei vários vereadores, o relator, inclusive, sobre esse plano, e essa ideia era defendida como um grande avanço, no sentido dessa aproximação do trabalho, a questão da própria mobilidade urbana, porque seriam edificações que teriam apenas uma garagem, não era para privilegiar o carro, e que de uso misto, no térreo poderão ter lojas comerciais, ou seja, um aproveitamento de terreno que não é apenas com exclusividade, grandes espaços só para moradias e um atendimento de mais pessoas. A senhora vê, o Defenda São Paulo vê esse modelo, digamos, como de fato um avanço? Na realidade, a ideia é um avanço de tornar mais perto a moradia e o trabalho e fazer com que as pessoas circulem menos na cidade. A grande questão é como controlar isso. Essa é a grande polêmica. Em que sentido? Porque mais ou menos 12% da área urbana da cidade é possível fazer essa verticalização nos tais dos eixos de transformação urbana, mas não há o controle do que vai acontecer no entorno, por exemplo, de 600 metros das estações de metrô, ou de ônibus, ou de trem. Como? Seria o quê? Impacto ambiental? O impacto ambiental não está medido e não há um projeto prévio. Então, o investidor imobiliário, ele pode construir, por exemplo, um prédio em volta da estação da Vila Madalena do metrô, como em Santana, como em Itaquera. Então, como é que a gente controla a prioridade? Onde vai crescer primeiro? E que impactos essas edificações, que são bastante grandes, que vão se espraiar pela cidade inteira, terá nos bairros adjacentes, porque, por exemplo, em volta do metrô de Itaquera, as ruas são estreitas, tem um viário acanhado e o próprio metrô já não dá conta daquela demanda de hoje. Mas não existe uma delimitação, assim, de espaço de área construída? Existe. O distanciamento entre uma edificação e outra, exatamente no sentido de um controle, vamos dizer, para que não haja excesso? A própria lei de zoneamento já determina mais ou menos quanto do terreno tem que ser ocupado, quanto pode verticalizar, o recuo de uma edificação para outra. E a preocupação, onde é que está a preocupação, então? A preocupação é na excessiva possibilidade de se construir muito mais do que se constrói hoje. Nesses eixos, por exemplo, tem uma outra figura que chama macroárea de estruturação urbana, que ao longo do rio Tietê, ao longo do rio Pinheiros, do Tamanduateí também haverá grandes operações urbanas e com esse coeficiente de aproveitamento, quer dizer, com essa área permitida muito maior do que se tem hoje. Então, esse é o grande temor da população que mora nos bairros. E em função desse temor, há mecanismos de prevenção para que não se realize aquilo que se configure um excesso prejudicial? Na realidade, no caso dos eixos, por exemplo, no dia que o prefeito sancionar o plano diretor, isso já vai valer. Então, já pode construir nessas áreas todas, que são pré-determinadas, mas são em grande extensão. Isso já vai poder construir, o empreendedor imobiliário no outro dia já vai poder aprovar o seu empreendimento ali. E como não há obrigatoriedade de um projeto prévio, de um controle prévio, nós cidadãos ficamos meio sem armas para lutar contra alguma coisa que não esteja de acordo
com o que se pretende, porque o que o cidadão quer é uma cidade amena, com muita área verde, sem tanto congestionamento. Quer dizer, o problema da mobilidade urbana hoje em dia de São Paulo é crucial. A gente não consegue transitar. Esse plano que na aproximação, quer dizer, com a pretensão da aproximação do cidadão aos seus locais de trabalho, a edificação sendo construída em avenidas, né, de onde passam ônibus e onde o transporte coletivo e trens, metrô, etc., isso previsivelmente não pode trazer uma vantagem para o problema da mobilidade? Nós esperamos realmente que sim. Agora, como isso se dará é a grande incógnita, né? Existe a proposta do plano para resolver esse problema. Esse é o objetivo central do plano, aproximar trabalho da moradia. Agora, como isso vai ser feito ao longo dos anos, porque as construções, felizmente, não acontecem de um dia para a noite. Então, São Paulo mais ou menos constrói 10 milhões de metros quadrados por ano, que é bastante, espalhado na cidade inteira. O setor imobiliário tem muita liberdade, porque existe um zoneamento, né, na cidade inteira, e aí ele escolhe onde ele vai querer construir. Esse é um problema do setor imobiliário, escolher essas escolhas. Então, nós tememos um pouco de que escolhas serão essas, porque tem essa novidade toda, muita área é disponível para uma verticalização muito maior do que é possível hoje e existe, claro, aquele temor da novidade. Bom, né? Não sabemos como vamos gerenciar isso. Eu suponho que o Defenda São Paulo estará atento. Certamente. Né? Certamente, no sentido de que essas apreensões aí não se configurem, né? Trazendo, ao invés da pretensão do plano, de um avanço, mas sim problema maior para uma cidade que já é tão difícil. O que o morador espera é realmente avançar de forma controlada e de forma equilibrada. Okay. Então, essa é o grande desejo do cidadão paulistano. Ganhamos um plano interessante e como será esse controle, esse é o nosso objetivo. Agradeço sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Conflito armado no Oriente Médio completa 4 dias sem sinal de cessar-fogo. Pelo menos 4 foguetes lançados da faixa de Gaza fizeram soar as sirenes em Tel Aviv. Mas os projéteis foram interceptados pelo sistema de defesa aérea Cúpula de Ferro. Um foguete atingiu em cheio um posto de gasolina no litoral sul. 8 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. Em outra frente, um foguete disparado desde o Líbano caiu numa estrada do norte de Israel sem deixar feridos. O Hamas já disparou mais de 600 foguetes e morteiros desde terça-feira, inclusive em direção a Jerusalém, e ameaça atacar o aeroporto Ben Gurion. A resposta israelense sobre a faixa de Gaza é pesada. Cerca de 1.000 ataques sobre alvos do Hamas e da Jihad Islâmica já deixaram mais de 100 mortos. Apesar de todo o apelo internacional pelo cessar-fogo, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse estar determinado a acabar com os ataques por foguetes. Tanques e tropas estão de prontidão para uma possível operação por terra. Nos Estados Unidos, o atirador entra em colapso ao ouvir detalhes de seu crime. Ele está preso sem direito à fiança. Ronald Lee Haskell, de 33 anos, é acusado de matar seus 4 filhos e seus pais em um tiroteio. Ele entrou em colapso quando os detalhes do seu crime, motivado por uma briga familiar, foram lidos no tribunal. A filha adolescente de Haskell identificou o pai como autor do delito e ajudou a polícia a prendê-lo. Ela segue internada em estado grave. Secretário de Estado americano chega ao Afeganistão para contornar crise no país. John Kerry foi enviado a Cabul para tentar fazer um acordo entre os candidatos à presidência afegã. Os resultados preliminares mostram que Ashraf Ghani venceu as eleições, mas seu rival Abdullah Abdullah rejeitou o resultado, declarou-se vencedor e acusou a existência de uma fraude generalizada.
Vladimir Putin dá início à viagem de 6 dias pela América Latina. O primeiro país a ser visitado foi Cuba, onde ele se encontrou com Raul Castro. O presidente da Rússia descreveu sua visita a Cuba, à Argentina e ao Brasil como parte de um esforço para construir um mundo multipolar. No domingo, Putin assistirá à final da Copa do Mundo no Maracanã e durante a semana participará do evento da Cúpula dos BRICS em Brasília. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Eu voltarei amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. O ator José Carlos Machado conta tudo para a máquina. Próxima terça, 11h30 da noite.